Um no contest é algo exclusivo dos esportes de combate, não é uma derrota, mas também não é uma vitória, e nem um empate, é só, digamos é uma luta sem resultado, não conta pra nada, no fim das contas é só um número a mais no cartel do lutador, mas isso não quer dizer que todo no contest é igual, às vezes foi uma luta super importante ou com atletas icônicos, e hoje nós vamos olhar 10 dessas lutas que tiveram resultados oficiais, mas foram anuladas e apagadas da história pouco tempo depois, então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho da MMA no Ponto, e aqui vão 10 lutas importantes que foram apagadas da história. Número 10, Hector Lombard vs Josh Burkman. Você provavelmente nem se lembra disso, já que as coisas desandaram bastante nos últimos anos, mas Hector Lombard fez muito barulho entre os meio médios em 2015. Número 6 no ranking, ele desceu para a categoria de 77 quilos e atropelou Nate Marquardt antes de ganhar por pontos de Jake Shields, que só havia perdido no UFC para o campeão Georges St-Pierre e Jake Ellenberger, luta que aconteceu pouco tempo depois da morte do seu pai. O próximo adversário de Lombard era Josh Burkman, e ele aplicou mais uma vitória dominante no UFC 182. Sua luta seguinte já estava marcada contra Rory MacDonald pelo UFC 186, e um triunfo poderia lhe garantir uma chance pelo cinturão. O problema é que logo que a luta foi anunciada, o resultado do exame antidoping chegou, e Lombard havia testado positivo para desoximetitestosterona, e eu sei lá o que isso significa, mas é certamente um anabolizante, e não há dúvidas de que isso é proibido. Lombard foi suspenso por um ano, e a vitória sobre Burkman foi retirada do seu currículo, sendo transformado em um no contest. Ele também foi multado no valor total de seu bônus de vitória e 1/3 da sua bolsa. A comissão de Nevada não estava para brincadeira. Lombard nunca mais foi o mesmo desde então, perdendo 6 lutas seguidas até ser demitido pelo UFC. Número 9, Kelvin Gastelum vs Vitor Belfort. Era um duelo entre tops 10 do peso médio, e Kelvin Gastelum havia conquistado o feito de vencer Vitor Belfort em solo brasileiro, abocanhando de quebra o bônus de performance da noite, até que tudo isso foi retirado dele por conta da verdinha. Depois de atropelar Belfort em apenas um round no UFC Fortaleza, Gastelum já se preparava para bater outra lenda brasileira em sequência, enfrentando Anderson Silva no UFC 212 em junho. Porém, menos de um mês depois da grande vitória sobre o fenômeno, o teste da ousada voltou com notícias positivas. Quer dizer, notícias negativas de um teste positivo para maconha. Brasil não é nem um pouco legalize e aplicou logo uma suspensão de 90 dias a Gastelum, além de uma multa de 20% da sua bolsa e o cancelamento da sua vitória, que virou um no contest. Para piorar, ele foi retirado da luta contra Anderson Silva. Número 8, Antônio Pezão vs Mark Hunt. Essa ainda é considerada uma das melhores lutas de pesos pesados da história, mas para os livros da história é como se ela nunca tivesse acontecido. Pelo menos não para Pezão. Essa história é meio complexa, vou explicar com calma. O local era Brisbane, na Austrália, pelo UFC Fight Night 33. Hunt e Pezão faziam a luta principal da noite e se espancaram em uma das melhores lutas do ano. Era sangue escorrendo do começo ao fim, 25 minutos de carnificina, sério, mais empolgante impossível. A luta foi tão parelha que no fim foi tão difícil julgar que terminou em empate majoritário, mas foi como se ninguém houvesse perdido mesmo. Bom, pelo menos não até o exame antidoping apontar que Pezão estava com níveis elevados de testosterona e o empate se transformaria em um no contest. O cartel de Pezão apontava isso pelo menos, já que o de Hunt ainda consta um empate, vai entender. Como era na Austrália e não tinha uma comissão atlética local, o UFC podia fazer o que bem entendesse com essa luta, então Hunt faturou 2 bônus de melhor luta da noite. Acho que Hunt e o UFC se tornaram melhores amigos depois dessa, né? Tudo ficou super de boa entre eles, sim. Número 7, Kazushi Sakuraba vs Yoshihiro Akiyama. 2 mega estrelas na luta principal do evento de Réveillon no Japão, com mais de 50 mil fãs na arena e uma rara polêmica que resultou em um inesperado no contest. O K1 Premium Dynamite 2006 tinha frente a frente o lendário Kazushi Sakuraba e a super estrela japonesa Yoshihiro Akiyama na luta principal. Não foi lá tão competitiva assim, Akiyama liquidando a fatura em pouco mais de 5 minutos. Só que todo mundo reparou que Sakuraba reclamou bastante com o árbitro sobre Akiyama estar bastante escorregadio. Quando uma lenda do esporte reclama de algo suspeito, as pessoas vão investigar. Akiyama parecia perplexo a princípio quanto às acusações, dizendo que ele suava bastante mesmo, mas a empresa organizou uma coletiva de imprensa 2 semanas depois para Akiyama explicar que ele havia usado creme para tratar sua pele seca. Tipo uns 6 potes
montes de creme antes da luta, pele seca da porra, hein? A organização anulou o resultado e suspendeu Akiyama por tempo indeterminado. Foi um escândalo tão grande na época que a Nike foi pressionada por fãs a remover um comercial que contava com a participação do lutador naquele tempo. Akiyama reconquistou sua reputação entre os fãs, mas ficou a lição: não se meta com Sakuraba. Número 6, Anderson Silva vs Nick Diaz. As pessoas se esquecem quão grande foi essa luta. Beleza, não tinha cinturão em jogo, mas esse foi o retorno de Anderson Silva às competições depois de quebrar a perna contra Chris Weidman, e a primeira luta de Diaz depois de perder a disputa de cinturão contra Georges St-Pierre. A razão pela qual ninguém fala sobre essa luta, nem ao menos se importa com ela, é que antes de tudo ela foi um tédio, com o auge da luta sendo as bizarrices que Nick aprontou na derrota para Anderson. O pay-per-view não vendeu tanto assim, considerando a fama dos lutadores, com algo em torno de 650 mil pacotes, e a cereja desse bolo inesquecível foi que a luta foi apagada da história. 4 dias depois da luta, anunciaram que os dois lutadores haviam falhado nos exames antidoping. Que beleza, hein? Diaz foi pego com maconha, surpreendendo um total de 0 pessoas. Vikings smoke weed, that's like Vikings lunch and dinner. Mas ele acabou levando uma suspensão de 5 anos por seu terceiro caso de doping em Nevada, mas ele recorreu e acabou se safando dessa. Já Anderson, com um verdadeiro coquetel de substâncias proibidas em 2 testes em datas diferentes, manchou seu legado no esporte. Ele apelou na defesa culpando um Viagra adulterado ou coisa do tipo, mas a comissão não caiu nessa. Anderson foi suspenso por 1 ano, a vitória virou no contest e não vamos mais falar dessa luta. Número 5, Brock Lesnar vs Mark Hunt. Brock Lesnar conseguiu salvar e destruir o UFC 200, depois que Conor McGregor e John Jones caíram do card. No caso de Jones, há poucos dias do evento, o único grande nome do evento era Lesnar, que voltava ao MMA após 5 anos para enfrentar o peso pesado favorito da galera, o nocauteador Mark Hunt. A luta não foi lá essas coisas, com Lesnar jogando na segurança para vencer por pontos, mas o que aconteceu depois foi uma ducha de água fria. A ousada permitiu que Brock pulasse o período de 4 meses de testes antes de retornar ao UFC, e é claro que Lesnar falhou nos exames pré e pós-luta pelo uso de clomifeno. A comissão de Nevada anulou a vitória e suspendeu a besta enjaulada por 1 ano, o que pouco importou, já que ele se aposentou de novo e voltou a ganhar milhões de dólares no telecat. É como se Lesnar nunca tivesse voltado ao MMA, exceto pelo pay-per-view milionário que ele garantiu. Número 4, Nick Diaz vs Takanori Gomi. A ida do Pride aos Estados Unidos foi um erro colossal, e o maior exemplo disso é a luta entre Nick Diaz e Takanori Gomi. Diaz estava estreando na organização e conseguiu uma performance épica em cima do campeão dos leves, embora o cinturão não estivesse em jogo. Foi uma performance clássica do Diaz, com a trocação, as provocações, sangue pra tudo que é lado, os knockdowns e o jiu-jitsu. Teve de tudo. O segundo round foi uma pancadaria e terminou com uma raríssima e incrível finalização via gogoplata pro californiano. Mas aí veio a comissão de Nevada com suas regras estúpidas arruinar tudo, já que o evento não era no Japão, onde não havia antidoping. Já que estamos falando de um Diaz aqui, é claro que ele tinha metabólitos de maconha em seu organismo. O que torna tudo mais bizarro é que a comissão alegou que a substância o ajudou durante a luta, deixando ele imune aos golpes por estar chapado, como se todo maconheiro se tornasse o exterminador do futuro, né? Acabou que a vitória virou um no contest e Diaz levou uma suspensão de 6 meses. Ele também foi multado em $3 mil. Foi uma das maiores lutas da história e uma das melhores vitórias de Nick Diaz, mas que não passam de uma luta sem resultado nos registros oficiais. Número 3, Chris Cyborg vs Hiroko Imanaka. Essa era a única mancha de Chris em grandes eventos até a derrota para Amanda Nunes, e se tornou algo que a perseguiu pelo resto de sua carreira. Depois de conquistar o cinturão do Strikeforce contra Gina Carano, Chris Cyborg continuou seu reinado de terror ao atropelar Marlus Conen e depois Jane Finney. A terceira defesa de título aconteceu em dezembro de 2011 contra Hiroko Imanaka, e Cyborg só precisou de 16 segundos para demolir completamente a japonesa. Todos se perguntavam quem poderia parar essa mulher, e a resposta foi, adivinhem, ela mesma. Poucas semanas depois do evento, a comissão da Califórnia anunciou que Cyborg havia falhado em exame antidoping, e ela estava numa fria. Chris foi suspensa por 1 ano, multada e perdeu o cinturão. E claro, a vitória virou no contest. Cyborg era a melhor lutadora do mundo na época, então o caso de doping foi notícia em todo lugar. As acusações de doping perseguiram Cyborg até os dias de hoje, apesar de ela nunca mais ter falhado em testes novamente, com um novo caso em 2016 sendo
solucionado com uma liberação retroativa. Número 2, Igor Vovchanchyn vs Mark Kerr. Não tem como explicar a importância da luta entre Igor Vovchanchyn vs Mark Kerr no Pride 7. Essa luta definiria quem era o cara mais durão do planeta. Eram os dois melhores pesos pesados do mundo. Igor tinha um cartel de 38-2 e Kerr era invicto em 11 lutas, incluindo 2 títulos em torneios do UFC, além de parecer um personagem de videogame de tão musculoso. Essa era a luta Grappler vs Striker. Como não amar o Pride, né? A luta foi empolgante pra caramba, trocação comendo solta. Kerr obviamente queria botar pra baixo e dominar no ground and pound o máximo de tempo possível, mas Vovchanchyn acertava joelhadas a cada tentativa dele, eventualmente conseguindo um nocaute com mais joelhadas de 4 apoios. Minha nossa senhora, que coisa linda, que vitória maravilhosa de Igor. Não, peraí, o que Mark tá reclamando ali no final da luta? O documentário de Kerr mergulhou com tudo nessa polêmica e mostrou em detalhes o que aconteceu e ficou bem claro. O Pride 7 foi o primeiro card do evento a proibir joelhadas de 4 apoios, então o nocaute que chocou a plateia foi anulado logo depois. Eles fariam a revanche no Pride 12, quando o Vovchanchyn retomaria a vitória por decisão unânime. Número 1, Jon Jones vs Daniel Cormier 2. Era uma das maiores rivalidades da história do esporte, era uma das revanches mais aguardadas de todos os tempos. Era o retorno de Jon Jones para se redimir dos seus pecados, e é como se nunca tivesse acontecido. Jon Jones brilhou no UFC 241 em julho de 2017, mas durou pouco. Depois de um susto inicial, Jones conseguiu acertar uma canelada na cara de seu maior rival para defender o cinturão. Para completar, deu uma de suas melhores entrevistas pós-luta depois, refletindo sobre seus erros, mostrando admiração a Cormier e tentando inspirar os outros sobre como dar a volta por cima após cometer erros. Só que aí o cara vai lá e comete outro erro. Jon Jones foi pego por uso de turinabol depois da pesagem. Jones tentou alegar algum tipo de contaminação, algo que jamais conseguiu provar, mas embora tenha conseguido uma suspensão mais branda, Jones foi declarado culpado por ter anabolizantes em seu organismo. A comissão da Califórnia transformou a vitória em um no contest e a rivalidade com Cormier chegava ao fim de forma melancólica. E aqui vai um salve para Tommy Two Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.